Fala galera, aqui é o professor Edward, seu professor de história. E tá na hora de devolver isso aqui pros índios, né? Então vamos lá, pessoal. Brasil, então, começar o ano com conteúdo sobre o Brasil. Primeiro conteúdo novo do oitavo ano, a chegada dos portugueses aqui no Brasil e o contato deles com os indígenas, com os habitantes nativos aqui da América. Primeiro o mapa mundi aqui, só para situar onde a gente está. Nós estamos falando aqui da Europa, ó, Portugal e Espanha ficam aqui nesse pedacinho. E a intenção inicial deles, como eu falei na aula passada, era fazer a viagem contornando a África para chegar lá na Índia, para o comércio de especiarias, para não ficar dependendo da Itália, pagar aqueles impostos para a Itália e tudo mais. Só que em algumas dessas viagens eles acabaram desviando por causa das tormentas nos mares, perderam o caminho, etc. E foram parar primeiro aqui na América Central, em Cuba, Cristóvão Colombo, que descobriu a América, e outras viagens foram parar aqui no Brasilzão da massa, no nosso país querido, amado, em 1500. Essa viagem do Cristóvão Colombo foi financiada pelos espanhóis, então se diz que um espanhol que descobriu a América, embora Cristóvão Colombo fosse um italiano, mas que trabalhou para a coroa espanhola, e o Pedro Álvares Cabral, um português que chegou primeiro aqui no Brasil. Lembrando que essas viagens eram muito longas, né? Elas duravam em média 1 mês e meio, 2 meses em alto mar. Então eram viagens muito desgastantes, que deixavam as pessoas muito doentes, não tinha refrigeração para os alimentos, não tinha algumas técnicas ali que tu conseguia manter os alimentos frescos por algum tempo, mas 1 mês e meio é muito. Então, geralmente comiam alimentos estragados, não se higienizavam direito, não tomavam banho, um ambiente propício para desenvolver doenças. Doenças que vão ter um papel importante no contato desses europeus com os indígenas mais tarde. Então, quais eram as intenções dos portugueses, né, no Brasil quando eles chegaram? Chegaram em 1500, né, numa expedição liderada por Pedro Álvares Cabral, com 3 caravelas. Caravela é esse tipo de navio aqui, pessoal, com essas bandeiras assim que se propiciava dos ventos, navegava com o auxílio dos ventos. Chegando no que os europeus chamavam de Novo Mundo. A América, quando os europeus, os portugueses, os espanhóis, depois os ingleses, descobriram a América, eles começaram a chamar de Novo Mundo. Por isso que o nome da novela, aquela das 6, era Novo Mundo também. É como é conhecida até hoje essa região, essa parte do mundo onde a gente mora, o Novo Mundo. Esses portugueses começaram a viajar para fazer frente aos seus vizinhos espanhóis também. Era uma disputa muito acirrada entre Portugal e Espanha, que são vizinhos, são países um do ladinho do outro, que foram os primeiros que conseguiram desenvolver esse tipo de navegação pelo mar, pelo oceano. Depois outros países conseguiram também, mas eles foram os primeiros. E aí ficou uma rivalidade ali entre os dois, Portugal e Espanha, para ver quem chegava primeiro nos outros continentes. No caso, os portugueses conseguiram chegar primeiro no Brasil, os espanhóis chegaram na América no geral primeiro, principalmente na América do Norte, na América Central e do Norte. E a busca desses países, quando chegaram aqui, era a princípio por ouro, porque logo que os espanhóis chegaram, eles descobriram ouro ali nas ilhazinhas e na região do México e do Peru, no norte da América do Sul e na América Central. Eles descobriram muito ouro, e o ouro era muito valorizado naquela época como um metal valioso e também como meio de troca, como dinheiro, basicamente falando. Quanto mais ouro um país tinha, mais rico e mais poderoso ele era. Era assim que funcionava naquela época. Hoje não é tanto assim, o ouro não é tão importante. Embora ele ainda seja um metal precioso, ele não tem essa significação toda que tinha naquela época. Mas os portugueses, quando chegaram aqui no litoral, eles não encontraram de cara esse ouro. Então eles demoraram
para realmente se estabelecer aqui. O estabelecimento dos portugueses no Brasil começou só em 1530, ou seja, 30 anos depois que os primeiros portugueses chegaram com Pedro Álvares Cabral. Porque outros reinos começaram a ameaçar invadir o Brasil, sabendo das riquezas naturais que tinham aqui, e também porque portugueses que tinham ficado aqui para explorar o território conseguiram descobrir as primeiras minas de ouro. E para entender esse processo de Portugal chegar aqui, a gente tem que entender também o que é colonizar, afinal, né? Colonizar é ocupar um território estrangeiro e explorar, tirar tudo que aquele território tem, que é o que os portugueses fizeram aqui. Mas não em benefício daquele território, e sim em benefício próprio, no caso do país que está colonizando. Tanto suas riquezas naturais, ou seja, tudo que tu encontra na natureza, quanto a população nativa, fazer a população que mora ali trabalhar para ti sem nenhum gasto, sem gastar com salário, sem ter que se preocupar com a alimentação, moradia, simplesmente botar para trabalhar como escravos. Estabelecendo uma relação colônia-metrópole. Colônia é aquele lugar que vai ser explorado e a metrópole é aquele lugar que vai explorar, aquele país que vai explorar a colônia. Um exemplo é a relação de Brasil com Portugal na época da colonização. O Brasil era a colônia, Portugal era a metrópole. O Brasil, o país que foi explorado, e Portugal, o país que explorou. Isso é colonizar. Isso aconteceu não só aqui, em várias partes do mundo, principalmente nessa época que nós estamos falando agora das grandes navegações, em que os países europeus vão se desenvolver muito e vão começar a tentar conquistar outros continentes desconhecidos para eles até então. Porém, quando eles chegaram aqui, não era um lugar que não tinha ninguém, pelo contrário, tinha muita gente. Tinha cerca de 5 milhões de habitantes só aqui no território do Brasil, os famosos indígenas. Hoje, eles foram reduzidos a 900 mil, ou seja, de 5 milhões foram reduzidos para 900 mil, num processo de extermínio, basicamente, através tanto de guerras, que os indígenas não aceitaram trabalhar de graça, trabalhar passivamente, os portugueses, isso gerou um conflito muito grande entre eles, ou através das doenças que os portugueses transmitiam para os indígenas. As doenças que eles traziam da Europa por causa das más condições de higiene eram desconhecidas para os indígenas. Os corpos deles não estavam preparados para aquilo, não tinham os famosos anticorpos que se fala tanto hoje na questão da Covid. Os indígenas não tinham os anticorpos para as doenças que os portugueses traziam. Então foi uma mortandade no contato inicial que fez os indígenas, fugirem cada vez mais para dentro do país. Eles ocupavam muito essa região do litoral aqui do Brasil, só que na medida que eles foram tendo contato e foi tendo essa mortandade muito grande, eles foram cada vez mais para dentro do território brasileiro. Se vocês repararem aqui nessa imagem, diz qual a porcentagem de indígenas na população de cada país. E o do Brasil é um dos menores, só perde para El Salvador, que é um paísinho minúsculo, um paísinho insignificante. E a quantidade de indígenas aqui era muito grande, mas acabaram exterminados, como eu falei. E os portugueses, por sua vez, ficaram boa parte da sua história, da colonização, aqui no litoral. Desenvolveram só o litoral. E essa é uma marca do Brasil até hoje. O Brasil, se vocês forem ver, as grandes cidades brasileiras são todas no litoral do Brasil, na parte litorânea. A região mais para dentro ainda é muito pouco explorada. Tem poucas cidades. São estados muito grandes, mas com poucas cidades. E a gente, quando fala em indígena também, a gente pensa que indígena é só um tipo, ele é o índio e pronto. Ele tem todo o índio usa flecha, faz as cantorias, aquela, usa pucar. Não, nada disso, pessoal. Nada disso. Indígena não é só isso. Os indígenas são várias etnias diferentes, vários grupos diferentes, que têm costumes diferentes,
que têm modos de viver, diferentes línguas, diferentes idiomas, eles são variados, eles não são só um tipo. Isso é um preconceito que geralmente a gente que, quando não conhece muito bem a história dos indígenas, tem de achar que é tudo a mesma coisa. Não é. Aqui nesse mapa vocês podem ver que ao longo do território do Brasil tem vários tipos de etnias diferentes de indígenas. Hoje muito reduzidos, pelo que eu falei logo anteriormente, mas que ainda existem e, no caso, o governo federal, o governo brasileiro tem o dever de proteger esses indígenas e dar as condições para eles retomarem a sua população. Então, sobre a atividade dessa semana, né, pessoal, dessa aula rápida aí, de acordo com o texto, responda: o que foi a maior causa de morte dos indígenas? Falei aqui no vídeo, está lá no texto também, deem uma lidinha, responda. O que motivou os portugueses a realmente colonizarem o Brasil? Falei aqui no vídeo também, está lá no texto. Em que parte do Brasil os portugueses ficaram concentrados? Recém falei, 2 imagens atrás eu falei também. E aí na questão 2, vocês vão analisar esse mapa que eu mostrei agora, das etnias. Vão localizar onde é que fica o Rio Grande do Sul no mapa. Você tem que saber, né? O 8º ano, pelo amor de Deus, tem que saber onde fica o Rio Grande do Sul no mapa do Brasil. E dizer quais as 2 etnias que tem aqui no Rio Grande do Sul, as etnias indígenas, que tem aqui segundo esse mapa. Então vocês vão olhar as corzinhas aqui e vão colocar o nome das 2 etnias que tem aqui no Rio Grande do Sul. Certo? Então é isso, galera. Essa foi a videoaula de hoje. Todas as atividades lá no Google Forms, no Google Formulários. Tá lá o link no WhatsApp, só clicar e fazer. Qualquer dúvida me chama no WhatsApp. E até semana que vem. Tchauzinho.